Quando há muita maldade, perversidade, tudo isso chega diante do Senhor. Tudo o que fazemos, até mesmo aonde nem o olho vê, o Senhor vê. Existem pessoas que buscam andar na justiça e aquelas que não, que são perversas, que são verdadeiramente pessoas cheias de maldade. E quando a terra se enche de maldade e de pessoas perversas? Quando chega a esse ponto, o Senhor vem com juízo. Mas não sem antes avisar muitas e muitas vezes, sem antes enviar os mensageiros para que haja arrependimento. Para que, ao ouvir a palavra de juízo, quem sabe assim não se arrependam. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 12 diz: Então recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, suponhamos que o povo de uma terra tivesse pecado contra mim, e eu levantasse minha mão para esmagá-lo, cortasse seu suprimento de comida e enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Quando o Senhor decide julgar a terra, porque grande é o pecado contra o Senhor na terra, em nações, numa cidade como Nínive. Grande era o pecado. Mas Deus levantou Jonas, ainda que ele tentasse fugir, tentasse ir em outra direção, o Senhor o enviou. E ao anunciar o juízo, houve arrependimento daquela cidade. E o Senhor voltou atrás na palavra de juízo, quando eles se humilharam, oraram e clamaram pela misericórdia de Deus. Jonas, ele explica o porquê ele fugiu. Ele diz lá no finalzinho do capítulo: Senhor, bem sabia eu que era Deus misericordioso. Ele não queria ir, porque ele sabia que Deus poderia voltar atrás se houvesse arrependimento. Não deixe de anunciar o que Deus tem te revelado, por medo do que irão pensar. Se Deus tem dado palavras de repreensão para alguém, eu entendo como o amor de Deus, pois tem dado mais uma oportunidade de se arrepender enquanto há tempo. Porque quando chegar o dia do juízo, o dia em que Deus irá esmagar a terra, o dia em que Deus virá com fome, com doença, como diz aqui nessa mesma palavra, Ezequiel 14, versículo 21. Como será terrível quando esses 4 castigos, guerra, fome, animais selvagens e doença, caírem sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e seus animais. Aqui está falando do julgamento divino sobre Jerusalém. Mas nós podemos trazer para cada um o julgamento divino sobre cidades e nações. Quando vem o julgamento divino, vem o castigo em forma de fome, de guerra, animais selvagens e também doença. A natureza, às vezes não animais selvagens, mas Deus usa a natureza. E quem pode suportar a mão do Senhor pesar? O meu convite é para que nós voltemos ao Senhor, que possamos orar,
jejuar na presença dele. Aqui o Senhor diz ao profeta Ezequiel que ainda que Jó, Noé ou Daniel estivessem no meio desse povo, o povo não se salvaria, apenas Noé, Daniel e Jó, que eram justos. E o Senhor tem ministrado comigo desde o início desse ano, que o ímpio vai morrer na sua perversidade, mas o justo se salvará. Aqueles que amam a justiça, aqueles que amam ao Senhor, que buscam andar em santidade, haverá separação e o Senhor guardará. Assim como no Egito, em que o anjo da morte passou, mas nos umbrais das portas que tinham o sangue do Cordeiro, ele não pôde entrar. O anjo da morte não pôde entrar. Aqueles que têm em sua vida o sangue de Jesus Cristo, que estão cobertos pelo sangue de Jesus, o anjo da morte não vai atacar. A vida não será ceifada, o Senhor guardará os seus. Que possamos levar a mensagem, anunciar. Quem sabe assim, mais vidas se voltem para o Senhor e se arrependam antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.